Olá, boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, 26 de março. A Polícia Rodoviária intensifica as operações de lei seca em Minas Gerais. São muitos os casos de acidentes envolvendo motoristas embriagados. Abril está chegando e o preço dos remédios deve subir. Comerciantes de Ceilândia, no Distrito Federal, estão lançando uma novidade neste fim de semana: o aplicativo Boca a Boca. E mais, quem vai ao Parque da Cidade em Brasília para passar um dia de lazer corre o risco de voltar logo para casa. É que está faltando banheiro. E a atriz Fernanda Montenegro toma posse na Academia Brasileira de Letras. Vamos juntos, é agora no Brasil TV. A gente começa o Brasil TV com um alerta sobre o perigo de dirigir embriagado. Em Minas Gerais, os casos estão aumentando e teve blitz ontem à noite. Motoristas que saíram de Minas Gerais para passar o fim de semana no Rio de Janeiro pegaram um trânsito muito pesado. O trânsito ficou lento na MGC 356, na altura do bairro Santa Lúcia, em BH. A saída para o Rio de Janeiro estava com apenas uma faixa liberada. Agentes das Forças de Segurança do Estado se juntaram para uma fiscalização de combate à embriaguez no volante. Essa é a primeira blitz da lei seca neste ano em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, pelo menos um motorista foi flagrado pelo teste do bafômetro. Ele apresentava sinais de embriaguez, teve o carro apreendido e a CNH suspensa. Foi conduzido para uma delegacia que fica aqui mesmo e acabou preso. De acordo com a polícia, outros motoristas não quiseram fazer o teste do bafômetro. 5 recusas de recusar soprar o etilômetro, 2 de dirigir embriagado sem ter mesmo soprado o etilômetro. A Polícia Militar Rodoviária hoje tem uma ferramenta, o etilômetro passivo. É um etilômetro que a gente utiliza para fazer essa triagem. A pessoa não precisa encostar a boca no bucal, somente fazer o sopro direcionado ao orifício que ele tem. Desta vez, a novidade foi uma força-tarefa da Polícia Civil que foi deslocada para o local da operação. Trabalho que vai continuar ao longo do ano. Nós conseguimos dar um andamento muito mais célere para aquelas ocorrências que resultam em prisões. Essas blitz, a nossa intenção é que elas sejam cada vez mais corriqueiras, vão acontecer durante todo o ano em vários pontos da cidade ao mesmo tempo. O número de infrações de trânsito por embriaguez subiu em Minas Gerais. De acordo com o Detran, foram 3.636 casos em janeiro e fevereiro deste ano, contra 3.512 no mesmo período do ano passado. 124 multas a mais. No sábado passado, o empresário Moacir Carvalho de Oliveira Filho, de 72 anos, foi preso depois de bater com um carro de luxo em outros 9 veículos. De acordo com a polícia, ele estava embriagado, agrediu uma mulher e desacatou os policiais. Ele permanece preso porque ainda não pagou a fiança de mais de R$120 mil determinada pela Justiça. Esses casos mostram, no que isso pode resultar. Então a gente não pode ficar inerte. A gente não quer prender as pessoas, é que o cidadão deixe de ingerir bebida alcoólica e dirigir. Em muitos casos, o suspeito de crime de trânsito, mesmo após a confirmação de embriaguez ao volante, é solto depois de pagar fiança. Para as famílias das vítimas, resta aguardar por justiça. Cássia Gomes Chaves, 35 anos. Ela foi arremessada por um carro de luxo em alta velocidade na Avenida Raja Gabalha, no fim de fevereiro. O suspeito do atropelamento é o advogado Daniel Boquizar Leão, de 24 anos, que havia ingerido bebida alcoólica. Ele fugiu sem prestar socorro. Ficou preso por 3 dias, solto depois de pagar fiança de R$12 mil. E agora responde pelo homicídio culposo em liberdade. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? De uma hora para outra a gente perde um ser tão querido de uma forma dessa, de uma forma tão horrível. E não se trata de coincidência. Ocorrências de pessoas dirigindo alcoolizadas ou sob influência de outras drogas vem crescendo no estado. O total de registros aumentou 23,8% em 2021 na comparação com 2020, segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado. Em janeiro deste ano, foram 1.165 registros, uma alta de 22,3% na comparação com o mesmo mês de 2021. E de 37,1% na comparação com janeiro de 2020, quando nem havia pandemia. Esses números aumentando, nós temos que trabalhar com a conscientização da população mais uma vez.
As pessoas ainda não estão conscientes suficientemente de que o carro, utilizado de forma inadequada, se torna uma arma. A consequência direta disso foi o aumento dos acidentes provocados por pessoas que dirigem após consumir bebida alcoólica. Os números subiram tanto a ponto de superar o período anterior ao isolamento social. Ainda segundo a secretaria, houve uma alta de 3,8% entre 2020 e 2021. Em janeiro deste ano, foram 425 acidentes, aumento de 6,25% se comparamos com o mesmo período do ano passado, e 18% maior que janeiro de 2020. Neste flagrante, registrado por câmeras de segurança, as vítimas sobreviveram. O motorista perde o controle do carro, avança sobre a calçada e joga longe 2 homens, um deles cadeirante. O teste do bafômetro indicou que o motorista estava bêbado. Ele foi preso, pagou R$ 2.500 de fiança e foi liberado. O que nós estamos vendo aí nos últimos anos são situações chocantes que ocorreram na nossa cidade, infelizmente, de pessoas sob efeito de álcool e que tiraram a vida de uma pessoa inocente, ou mesmo acarretaram lesões severas nessas pessoas. E isso, se não for severamente punido, coibido, vai gerar o que na sociedade? Uma sensação de impunidade. Nós estamos vendo que essas situações elas estão aumentando. Então, cabe a nós, operadores do direito, intensificar as fiscalizações, fazer campanhas preventivas, conscientizar a população de uma forma geral de que as consequências vão ser graves e a lei está aí para ser cumprida. E tem novidade no comércio da Ceilândia, no Distrito Federal. Amanhã é aniversário da cidade e os lojistas vão lançar o aplicativo Boca a Boca. É um sistema para dar benefícios a pessoas que indicam outros clientes. A lanchonete na QNN 2 de Ceilândia tem 28 anos, mas na pandemia as vendas caíram pela metade. Foi preciso investir em divulgação, aplicativo de delivery e numa equipe de entregadores. A gente vendia cerca de 1.000 pratos por dia. Essa média ela caiu em cerca de 50% assim, do dia para a noite, e a gente teve que se reinventar nesse período. Foi o que nos deu o fôlego para continuar durante essa pandemia. Já o bar, que fica no centro de Ceilândia, ampliou o horário de happy hour e colocou alguns pratos na promoção. E aí criamos essas alternativas de preços melhores, né, para estar passando para os nossos clientes e trazer o cliente de volta, né, com um horário mais cedo e mais vantajoso também. Estamos com um movimento bem melhor. Mas os comerciantes se queixam que um movimento está distante do que era antes da pandemia. E muitos ainda precisam dividir os clientes com ambulantes. Na CNM 2 de Ceilândia, os camelôs se instalaram com barracas bem em frente ao comércio. Tem roupas, bolsas, acessórios para celular e o pedestre fica com um espaço menor para passar. Para recuperar as vendas, a Associação Comercial de Ceilândia e uma empresa privada desenvolveram um aplicativo de benefícios que se chama Boca a Boca. O cliente indica um amigo para conhecer o comércio local e quando ele compra no estabelecimento, ambos ganham um benefício. Segundo o empresário que criou o aplicativo, uma equipe de 20 pessoas trabalhou para implantar a ideia. O aplicativo foi desenvolvido basicamente para atender a maior demanda do cliente, que é ele ser recompensado quando faz uma indicação para os amigos dele. Então é um aplicativo onde todo mundo ganha. A pessoa que indicou e teve uma boa experiência, por isso que ela indicou, e a pessoa que está consumindo aquele serviço também ganha em dobro quando vem através de uma indicação. Segundo a Associação Comercial, os benefícios podem ser descontos de 10% a 30% ou então créditos no aplicativo que poderão ser usados nas lojas parceiras. O aplicativo vai funcionar primeiro para restaurantes e bares e depois será ampliado para outros setores. Com esse aplicativo, nós queremos o seguinte, é fazer com que a gente fortaleça o comércio da cidade. O nome do aplicativo já diz tudo, Boca a Boca. Aquilo que nós fazíamos antes, né, no modelo antigo, agora nós vamos fazer no modelo digital. E cada loja é que calcula o desconto oferecido no aplicativo. E com a retomada de atividades presenciais, o setor de embalagens sofreu uma queda nas vendas. Muita gente, deixou de levar os produtos para consumir em casa. Um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, revelou que a produção de embalagens no país caiu depois de 3 anos crescendo acima da indústria de transformação. A queda em 2021 foi de 3%, enquanto a indústria cresceu 4,3%.
A desaceleração se intensificou nos últimos 3 meses do ano passado. As caixas que saem dessas máquinas vão embalar produtos feitos por outras fábricas. E aí, quanto mais vendas, mais trabalho por aqui. Os 45 funcionários viram os pedidos se multiplicarem no início da pandemia e caírem muito no ano passado. A produção de 2021 foi 15% menor. Os donos fizeram um esforço fiscal para não demitir ninguém. Geralmente, o segundo semestre é mais forte que o primeiro. Ano passado foi o contrário. Muita gente fazia orçamento, mas não fechava contrato. Para o presidente da Associação Brasileira de Embalagem, um dos motivos é a mudança de comportamento dos brasileiros com o avanço da vacinação. Essas pessoas voltaram aos antigos hábitos, né, de um consumo fora do lar, em restaurantes, bares, lanchonetes, etc., e reduziram o seu consumo dentro do lar e a utilização de embalagens que a gente vinha experienciando. Em 2021, um outro movimento também chamou a atenção. As exportações de embalagens cresceram 23%. O dólar alto acaba servindo de incentivo para as fábricas venderem a produção fora do país. Mas para o mercado interno, o dólar, a crise hídrica e a inflação são desafios para as vendas. A demanda continua fraca porque a pressão sobre a renda das pessoas via inflação continua muito pesada. Realmente é um ano ainda, pelo menos no início, ainda bastante difícil. E a gente espera que na segunda metade do ano, alguns desses fatores realmente sejam superados para que a gente tenha um desenrolar melhor ao longo do ano. O QR Code tem facilitado o acesso a informações e o pagamento, de contas. No Ceará, já está valendo até para as passagens de ônibus. O Código de Resposta Rápida, ou QR Code, é uma tecnologia que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Existe desde 1994, mas se popularizou de fato com a pandemia. As aplicações são muitas. Gerenciamento de filas, ativações de propaganda, pesquisas de mercado, produtos, enfim. E como ele lhe permite você incluir mais informações e uma tecnologia bem segura, então a utilização vai muito também da criatividade aí de quem está aplicando ele no dia a dia. A ferramenta começou a ser adotada, por exemplo, nos transportes públicos de Fortaleza e região metropolitana. Os usuários agora têm a opção de pagar a passagem com o cartão tradicional ou com o chamado QR Bus. No mesmo app tem uma simples abazinha que você seleciona QR Code e a partir daí faz a compra, o dado é carregado em nuvem, ou seja, cada indivíduo terá uma carteira digital e a partir daí, muito simplesmente, ao subir no ônibus, seleciona gerar QR Code, apresenta na catraca e realiza o pagamento da passagem. Os estabelecimentos comerciais também já aderiram ao QR Code, muitos deles desde o início da pandemia. É o caso dos restaurantes, que tiveram, por cumprimento dos protocolos sanitários, que substituir, inclusive, o cardápio físico pelo digital. Hoje, mesmo sem essa exigência e com a flexibilização e retomada da economia, eles mantêm a tecnologia como parte da rotina. Nosso cardápio todo está em QR Code e temos também uma forma de pagamento que também veio para acrescentar, que é a forma de pagamento do Pix. O nosso Pix, ele gera um QR Code que facilita para o cliente. Acho legal isso aí, porque você já tem tudo prático. Deve aplicar as duas maneiras, a parte de informática e a parte do cardápio escrito. E aí, beneficia os dois públicos? Exatamente. Vamos para o intervalo. A seguir, você vai ver o estado do parque da cidade em Brasília. Moradores e turistas mal conseguem passear porque falta banheiro. De volta com o Brasil TV, falando de Petrópolis, na região serrana do Rio, que ainda se recupera do último temporal. Quem tem as informações é o repórter Adson Ramos. Olá, o sábado foi marcado por um protesto aqui em Petrópolis. Os manifestantes se reuniram aqui na Praça da Águia, em frente à Câmara de Vereadores, para cobrar ações efetivas do poder público, principalmente da Prefeitura. Eles querem obras de reconstrução, ações nos bairros e também cobram a questão do aluguel social. A previsão é de mais chuva este fim de semana aqui para a cidade. Chuva moderada neste sábado e amanhã, no domingo, chuva de moderada a forte.
ainda há risco de deslizamentos aqui na cidade. Por isso, a Defesa Civil está em alerta. Caso seja necessário acionar o sistema de sirenes, isso será feito e também será disparada mensagem de SMS para a população que mora em áreas de risco. Imagina você sair para passear num parque no fim de semana e descobrir que os banheiros estão em péssimas condições. Desanima, né? É isso que está acontecendo no Parque da Cidade, em Brasília. O banheiro perto do estacionamento 1 do Parque da Cidade está fechado com cadeado. Ninguém pode entrar. É que sem torneira, sem sifão e sem lâmpadas, não tem condições de uso. O banheiro mais próximo dali, que está aberto, fica a 1 quilômetro de distância. No estacionamento 2, esse outro banheiro está bloqueado para o público, porque todas as portas foram arrombadas há um mês. A Juliana costuma patinar no parque. Ela evita beber água para não ter vontade de ir ao banheiro. Ou às vezes eu me troco no meu próprio carro, ou às vezes eu me troco no banheiro da faculdade. Eu bebo água por lá mesmo, que lá eu já faço necessidades, tudo, e evito usar o banheiro daqui. Então não ando com garrafinha de água nem nada. O Parque da Cidade é um cartão postal de Brasília que recebe muitos visitantes durante toda a semana. Mas os frequentadores dizem que o parque deixa a desejar em relação aos banheiros públicos. Já tem alguns meses que fecharam todos, só abre esse aqui da administração. Eles estão quebrados, sem porta. Está assim uma tristeza, falta papel higiênico, torneira. Em resumo, não temos banheiro, está muito deficitário. E eu estou sentindo que o parque está muito mal administrado. Tinha que ter esse cuidado maior, né? Porque é muita gente que gosta de vir no parque. E o banheiro é algo essencial, né, no parque. Dos 16 banheiros do parque, apenas 7 funcionam. Os outros 9 estão fechados, ou por problemas na tubulação de água, que é antiga, ou pela estrutura estar vandalizada. Furtaram até vasos, né, mictórios. O principal são torneiras. Se não tiver um vigilante em cada banheiro, vai ter vandalismo sempre, né? Se tiver uma tubulação antiga, já com uma pequena rachadura, alguma coisa assim, aí estoura. Tem que ser feita a reforma todinha de tubulação de água e esgoto. O Davi caminha no parque toda semana. Ele mora ali perto, no sudoeste, e contou que já teve que voltar para casa para usar o banheiro. Você precisa se programar, sabendo que o banheiro não está acessível, então você tem que vir com uma programação, né, fisiológica certinha para você não passar nenhum perrengue. Quem não mora do lado vai ter que ter um perrenguezinho maior, um planejamento melhor. Segundo a administração do parque, episódios de arrombamentos dos cadeados e portas dos banheiros são recorrentes. Do lado de dentro, geralmente quebram as louças ou furtam objetos, como as torneiras. E até a parte externa também é alvo. Nesse banheiro, perto do estacionamento 3, um homem retirou alguns azulejos. A equipe de segurança viu a ação do vândalo, mas não conseguiu alcançar o suspeito e acionou a polícia. Outras estruturas que estão abertas para o público funcionam de forma precária. O vestiário, mesmo com vigilantes que controlam a entrada de pessoas, ficou sem as tampas das descargas e peças dos chuveiros. E no banheiro do Parque Ana Lídia está faltando um mictório, uma pia e 2 vasos sanitários estão interditados. O administrador do parque disse que é necessária uma grande reforma em todos os banheiros, mas não tem verba para isso. Então solicitou há 3 meses que a Secretaria de Esporte e Lazer faça a reforma. Tem processo licitatório, aquela coisa, para contratar uma empresa, né? Então esse processo está rodando na Secretaria. E os medicamentos devem ficar mais caros a partir de abril. A previsão dos órgãos e instituições financeiras é que os remédios fiquem até 10% mais caros a partir de 1º de abril. Quem define esse reajuste é o Comitê Técnico Executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CEMED. O cálculo é feito anualmente a partir de fatores como inflação e preço do dólar. Para o presidente do Sincofarma, os reajustes são necessários para que a produção dos remédios não seja prejudicada. Teve um certo momento que o governo suspendeu o aumento e isso trouxe um impacto negativo para a indústria farmacêutica que, por sua vez, deixou de produzir alguns medicamentos
por uma certa inviabilidade. Dona Gorete não sabe o que vai fazer quando os aumentos chegarem. O que eu recebo, ele não comporta, não dá para sustentar, entendeu? Segundo este economista, a parcela mais pobre da população deve passar por mais aperto, já que muitos remédios não são oferecidos na rede pública de saúde. Principalmente dos mais vulneráveis, daquela parcela de 60%, 70% da população que tem a menor renda, que nem todos os medicamentos que eles precisam são distribuídos nos postos de saúde. E a atriz Fernanda Montenegro tomou posse na Academia Brasileira de Letras. Ela foi aplaudida de pé na entrada do Salão Nobre, que ficou lotado. Fernanda é a primeira atriz a ocupar uma cadeira na ABL, a de número 17. Para chegar aqui são quase 80 anos de vida pública, né? Palco, estúdios, é um reconhecimento. Sem sair do que nós somos como arte, na complexidade do que é esta arte de palco. Durante tantos anos, né, uma voz tão altiva, tão importante, né, na vida cultural do país, recepcionada por essa casa, ela define essa posição, esse lugar que ela ocupa. É um tesouro que se abriga sob a égide de vários tesouros. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Obrigada pela companhia. Ótimo domingo e até a próxima. Tchau, tchau.